coloquei para gravar. Boa noite, amigos da Tribuna Tricolor. Estamos começando mais um quadro. A Tribuna Interroga. Grandes tricolores. Coração pulsa na arquibancada. Hoje temos a presença de um São Paulino ilustre, de um cara que ama o São Paulo, um conhecedor de São Paulo a fundo, um baita profissional da área de marketing, um cara que conhece São Paulo como ninguém. E para nós é uma honra. Boa noite, Texas. Para nós é uma honra termos aí Edu Morato. Boa noite, meu amigo. Prazer tê-lo aqui com a gente. É uma honra ter aqui conosco na tribuna. Fala um pouco sobre você, Edu. Se apresente um pouquinho. Fique à vontade, o espaço é teu. Boa noite. Prazer te receber aqui. Boa noite, Fabão. Boa noite, André Texas. Tudo bem com vocês? Maravilha. Tudo ótimo. Tirando de São Paulo, né? Então, homenagem a vocês, um vinhozinho André Texas para vocês. Cara, é uma honra estar aqui, eu agradeço o convite. É sempre muito bom estar falando do nosso time. E estou à disposição de vocês aqui para a gente bater esse papo sobre o nosso grande tricolor. Apesar da fase, São Paulo é gigante, São Paulo é enorme. Eu vou contar a minha vida. Eu sou um profissional de marketing. Hoje eu moro nos Estados Unidos há muitos anos. Trabalho diria numa das maiores empresas do mundo aqui, como marketing, sou gerente de marketing, e eu tive a grande oportunidade na vida de poder trabalhar por 4 anos no São Paulo, com o Marcelo Portugal Gouveia, de 2002 a 2006, no marketing do clube, né? Então foi uma época muito, muito bacana, ganhamos o Mundial, ganhamos Libertadores, ganhamos Campeonato Paulista. Chegamos numa semi em 2004 também, perdemos 11 Caldas na Bacia das Almas, né? Tomar gol de impedimento de lateral, né? Mas acontece, né? Então peguei uma época muito boa no clube, e a gente vem sofrendo há bastante tempo aí, né? Quer dizer, eu tenho 3 filhos e a molecada não viu isso, né? A molecada realmente eu passo jogos do São Paulo para eles. O maior jogo que eu vi do São Paulo na minha vida foi São Paulo e Guarani, 1986, no Cinco de Ouro. Esse, para mim, foi a maior emoção que eu tive na vida, né? Esse é o meu também, esse é meu jogo também. É o seu jogo também? É o meu jogo também. Aquele cabeçada, o Wagner deu aquela bica para frente. Pita escorou com a cabeça e o Careca encheu, né? Então, a gente viveu grandes momentos com o São Paulo, né? A primeira lembrança que eu tenho da minha vida de São Paulino é o Campeonato Paulista de 1980. Né? Final contra o Santos. Se eu não me engano, Valdir, Getúlio, Oscar, Dario, Almir, Heriberto, Paulo César, Renato, Serginho e Everton. O Mário Sérgio jogava também, né? Que timaço. O pessoal fala, Edu, o pessoal mais novo fala do time do Telê, do time do Cilinho, mas quem viu esse time do o Zé Sérgio, cara, pra mim, se o Zé Sérgio jogasse bola hoje, seria um dos melhores jogadores do mundo. Era uma coisa incrível, né? O Zé Sérgio, pra mim, é um dos melhores jogadores do mundo. A bola grudava no pé dele, cara. Era destro e jogava na esquerda, número 11 do São Paulo. Número 11. Foi um absurdo jogador. Depois o Mário Sérgio, um puta jogador. Faleceu, infelizmente, agora. O Renato Pé Murcho é um grande jogador. Hoje, seria da seleção brasileira. O Renato Pé Murcho, eu ouso dizer, era melhor que o Kaká, na minha opinião. Claro, cara. Claro. E aí, a minha maior tristeza... 82, 83, que nós perdemos na final pro Corinthians. Porque a molecada não sabe hoje. O Campeonato Paulista foi muito importante. O Campeonato Paulista era como se fosse a Libertadores de hoje em dia. Era uma coisa importantíssima. Você ganhar o Campeonato Paulista, hoje não é mais. Então, 82, 83 que a gente perdeu foi muito, muito sofrido. 85, aí era um time espetacular, né, com o Cilinho, né? Esse foi o melhor time que eu vi, apesar de do começo dos anos 80, esse do Cilinho, pra mim. Esse do Cilinho, cara, o Cilinho era um cara maluco, né? Maluco, de verdade. Assim. Verdade.
Eu trabalhei com o Cilinho em 2002 no São Paulo. São Paulo não tinha Cotia. São Paulo alugava as instalações em Barueri do Zé Roberto Guimarães. Né? Tinha Guarapiranga, tinha um CT em Guarapiranga. Não sei se... O Guarapiranga não usava, eles usavam o Sportville, chamava. Isso. E perto de Alphaville, que o Zé Roberto tinha feito pro vôlei, mas que não deu certo, sei lá, enfim. E aí, quando eu entrei em São Paulo, o Marcelo falou, vai lá ver. Cheguei lá, meio, sabe, pato novo no mergulho a fundo, cheguei meio... Aí tinha o Silva, que cuidava das divisões de base. Que era ponto esquerdo, jogou no São Paulo. Boa pessoa, foi um bom técnico, um bom técnico, Silva. E aí quando eu tô lá, começa a vir o seu Otacílio Pires de Camargo. Eu juro para você, foi uma das maiores emoções da minha vida. Quando eu vi, cara, em 2002, eu olhei, cara, eu falei, Cilinho, rapaz. Ele cuidava da base do São Paulo. Aliás, Edu, um parênteses, não fizeram uma homenagem para o Cilinho. Fizeram um minuto de silêncio, uma vergonha isso aí, um absurdo. Como pode? Como pode? É isso que eu falo. O Cilinho mudou o São Paulo de patamar. O São Paulo em 85, a gente não tinha ganho nada. Tinha ganhado Paulista, um brasileiro em 77. Mas era um time, não era um time como é hoje. O time de 85 e o de 86 que o Pepe treinava era o time do Cilinho. Era, total. Basicamente era o time do Cilinho. Né? Gilmar, Zé Teodoro, o Wagner, que naquela final, né? Nossa Senhora. Dario e Nelsinho. Dario e Nelsinho. A gente tinha Bernardo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney, né? E o Sidney, Edu, se ele não fosse maluco, pô, era um puta jogador, era um craque. E ele era que nem o Zé Sérgio. Ele era destro jogando na ponta esquerda. Mas era uma fumaça do caramba, jogava demais. Era doidão. E o Guarani tinha um time. Olha, Ricardo Rocha, não, Ricardo Rocha. Zaga. Ricardo Rocha, não. Ricardo Rocha, Marco Antônio Boiadeiro, João Paulo, Evair. Cara, era um timaço. Era um timaço. O Tite jogava naquele time. Era um timaço do Guarani. O Guarani era um timaço. E aquele campeonato foi espetacular. O Careca contra o América no Morumbi, o América do Rio, ele fez um gol espírita, ele bola na linha de lateral esquerda, ele mandou... Contra o Fluminense. O Nelsinho bateu lateral, ele matou, virou, a bola pegou... Eu estava no Morumbi esse dia, essa noite. Então é sensacional. Vivi momentos maravilhosos. Você lembra de um? O meu maior ídolo, quando eu era criança, de narrador, era o Fiore Giliotti. Fiore Giliotti foi genial, né? São Paulo ganhou do Palmeiras de 6-2 no Morumbi, chovia, cara. O Serginho fez um gol de calcanhar e chovia, e o Fiore falava, a natureza chora, o Verdão é escorraçado no Morumbi. Então, assim, são coisas maravilhosas que a gente viveu, que a galera não lembra, não conhece, não prestou atenção, né? Então, eles se focam muito no hoje em dia. O São Paulo foi mudando. Passamos uma época absolutamente difícil com o Forlan em 89, 90. Terrível. Né? Pescagem, foi difícil. Não, terrível, cara. São Paulo teve jogadores que eu vou te contar, cara. Era complicado. Né? Gilmar Popoca. Pô, até um bom pastor hoje em dia, casado com a Aline Barros, tal, mas era um quarto zagueiro limitado, né? A gente passou, depois que o Gilmar saiu, passamos momentos duros até o Zé chegar, né? Barbiroto, Abelha. Maisena. Então, ele não lembra de tanto, né, Fabão? Você é mais novo. Não lembro. Mas era duro, cara. A gente ia pro Morumbi difícil. E aí veio um cara no São Paulo, que era o Pimenta, que não era para ser presidente, no final, acho que caiu no colo dele essa história. Era o Galvão. Era o Galvão.
da Bardal, e tivemos 92, 93 e 94, que foram espetaculares. Assim, foi uma coisa, quem viveu aquilo, né? Viu o Cafu, viu o Leonardo, viu o Raí, cara, o maior jogador da história do Morumbi, maior jogador da história, mudou o São Paulo de patamar também. O que a gente fez com o Barcelona, o que a gente fez com o Milan, a gente jogava um torneio que chamava Teresa Herrera e Ramon de Carranza, que a molecada não sabe hoje. Cara, era um putz torneio difícil. O São Paulo ia lá e meteu 4 no Real Madrid, em Madrid. E 4 no Barcelona. 4 no Barcelona. E aí começou uma rivalidade do Tele com o Luxemburgo. Luxemburgo chegando com... Você lembra? Teve Novo Horizontino e Bragantino, que era o Nelsinho Batista e o Vanderlei. Depois o Vanderlei foi pro Palmeiras e fez um puta de um timaço também, né? Então era aquela briga do Tele com o Luxemburgo. Lembro que a gente tinha um acesso aos jogadores, era uma coisa a mais amadora, mas era muito mais legal, cara. Eu ligava no Novo Hotel, que o São Paulo se considerava um Novo Hotel, falava, por favor, eu queria ligar pro Careca, ela transferia pro quarto, entendi, alô, Careca, eu te adoro. Sensacional. Imagina isso, cara. Eu fazia isso, cara. Fazia isso. Então, assim, eu vivi uma época de criança muito feliz com São Paulo. Meu pai é um grande São Paulino, me ensinou a ser São Paulino, respondendo um pouco da pergunta, me ensinou a ser mais São Paulino do que eu, porque ele tem a pureza de ser um torcedor. Eu já não tenho mais. Nem eu. Bom, né? Eu trabalhei no futebol, eu vejo, o pessoal fala no Twitter que eu faço algumas previsões. Não, você previu que o... Porque não é previsão, cara, eu vivi. Então você sabe que quando o cara meteu o Jardine em dezembro, eu falei, é o seguinte, o que vai acontecer? Ele vai tomar 3 paus no Paulistinha, vai perder na Libertadores e tá fora. E vai começar tudo de novo. Assim, não precisa ser gênio para saber. É uma bola de neve, né, Edu? Entendeu? É uma bola de neve, né? O Diniz vai ser a mesma coisa, cara. Como Foi com o Dorival. Foi com o Dorival, né, Fabão? Foi com o Dorival. E a gente fala todo o programa. Exatamente o que você falou, Edu. Não tem que ser nenhum gênio para perceber que o Dorival ia dar merda, ia ser mandado embora. A mesma coisa com o Jardine e a mesma coisa com o Diniz, se ele ficar, né, Fabão? Exatamente. O Diniz... Batista, gente. Vamos lembrar aqui. Sérgio Baresi. Ney Franco. Ricardo Gomes. 2 vezes. 2 vezes, cara. Ricardo Gomes doente. Então, assim, a imprensa fala, São Paulo troca muito de técnico. Mas me fala o último técnico que São Paulo teve bom. O último. Muricy Ramalho. E menção honrosa ao Aguirre, que tirou leite de pé. E foi um absurdo terem demitido ele, né? Demitiram de uma maneira absurda, porque o time era o time mais acertado do São Paulo que eu vi nos últimos tempos. Acho um absurdo, né? E nós estamos nessa situação. Estamos na Libertadores, por incompetência dos outros times, que tem um nível muito ruim, e porque a gente tem um goleiro que é um goleiraço. E se não fosse o Volpi, na minha opinião, a gente tinha uns 15 pontos a menos. É verdade. É verdade. Não, sem dúvida. E a gente vê aí jogadores que passaram, né, Edu? Vários craques, vários jogadores que se identificaram com a nossa história, com a história do Tricolor. E você tem qual é o teu ídolo do São Paulo? Cara, o meu ídolo do São Paulo a primeira lembrança que eu tenho, 78, se eu falar que eu lembro, eu vou estar mentindo. Eu lembro do meu pai, eu tinha 4 anos, tal. Vi o Valdir Pérez passar a mão na bunda do João Leite e tal, mas não é a primeira. A primeira lembrança que eu tenho, viva, é o time de 80, 81, né? Então o Zé Sérgio marcou muito a minha vida. Eu jogava de 11 por causa do Zé Sérgio. Quem não viu o Zé Sérgio jogar, eu não sei, deve ter no YouTube. Por favor, pesquise.
Assista. Veja um jogo, tem um jogo do Brasil contra a Alemanha no Mundialito do Uruguai. O Zé Sérgio fez chover, você lembra desse jogo? E eu procuro muito no YouTube, não tem muita coisa do Zé Sérgio. Então o pessoal que é mais novo, o pessoal que não viu, acreditem, no Edu, acreditem em mim, o Zé Sérgio foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar na vida e é um dos grandes ídolos. O meu pai, mesmo fala, o meu pai, que deve ter dado seu pai, que viu São Paulo em 43, viu São Paulo, enfim. Ele fala que depois do Canhoteiro, para ele, o melhor ponto esquerdo do São Paulo era o Zé Sérgio, porque ele viu o Canhoteiro, né? Aí eu não vi, não vi. É. Meu pai me ensinou muito Pedro Rocha e Chicão, era o ídolo do meu pai. Pedro, meu pai, vai assistir isso aí. Um beijo, pai, te amo. Tá aí em São Paulo, sofre todo dia com São Paulo. E o Chicão adorava o Chicão. Chicão, Pedro Rocha, Roberto Dias. Esse é. Infelizmente eu não vi, né? Então, assim, obviamente que mas do que eu vi, a sua pergunta é assim: o Zé Sérgio, para mim, foi aquele cara de moleque que eu pintava a camisa 11, ia jogar. Eu sou canhoto. Então ele jogava pela esquerda, né? Não tinha noção que ele era destro, mas jogava pela esquerda, cortava, tá? Queria ser ponta esquerda, por causa do Zé Sérgio. Então o Zé Sérgio foi o meu primeiro ídolo. E depois eu tive o Raí, cara. Que quem viu o Raí jogar, o Raí mudou o São Paulo de patamar, de um time regional para um time mundial. O Raí ganhou 2 Libertadores, um Mundial, não é? São Paulo, ele voltou uma vez do Paris Saint-Germain, de econômica, para economizar para o São Paulo, foi para o Morumbi e meteu 3 gols. Nós fomos campeões em cima do Corinthians, 3-0. E foi gigante. Que jogador faz isso hoje? Não tem. Que jogador faz isso hoje? Não, pagou a passagem de econômica, ele veio, desceu no aeroporto, foi para o Morumbi, vestiu, meteu 3 gols no Corinthians. Né? Então, eu sinto muito pelo que está acontecendo com o Raí hoje, porque, assim, é com muita tristeza que eu tenho que falar que ele é um dirigente ruim. Tem sido ruim. Porque ele foi, e talvez seja, né, meu maior ídolo. Né? O Raí era o terror do Morumbi. Né? E eu fico muito triste de ver o que o Leco usa, os ídolos nossos, como Rogério Ceni, como Lugano, como Pintado, como o Raí, como escudo. Né? É uma covardia, cara. É uma covardia. É bem complicado mesmo. É uma pena, né? Porque o Raí, como ídolo, pode falar. Eu vou dar uma menção aqui, eu não podia deixar essa menção, do maior centroavante que eu vi na vida, que chama Antônio de Oliveira Filho. Antônio de Oliveira Filho, careca. Aliás, você sabe o porquê que é careca? Eu não sei. O careca tinha um palhaço chamado Carequinha. Era um palhaço. Na época que palhaço era uma coisa. Pessoal, antes da nossa geração, até, Edu, que na nossa geração, palhaço já não era legal. E o Carequinha tinha um disco que o Carequinha, o pai do Careca botava o Carequinha, o Careca ficava doido e ficou o apelido de Careca por causa do palhaço Carequinha. História contada para mim pelo próprio Careca. Ele me contou essa história uma vez. O Careca, putz, cara, se ele tivesse bom na Copa de 82 no lugar do Serginho, tá machucado, né? Ia ser outra coisa, eu tenho certeza. O Careca era uma coisa absurda de jogador. Né? O que ele fez com o Maradona no Napoli, os mais novos não viram também. Era um alemão, Maradona e Careca. Uma coisa, no Napoli, um time pequeno do sul da Itália. Tinha o Carnevale era um ponta-direita, lembra dele? Então, assim, o Careca, cara, foi genial. Genial. Pita foi genial, cara. O Pita fez um gol no Leão, no Pacaembu. Eu tava lá. Busquem, 4-4, São Paulo e Palmeiras. Edu, eu tenho a camiseta que o Barbiroto jogou naquele jogo. Tá até aqui no ar, preciso mostrar. Que era o símbolo grande do São Paulo, que ele pegou um pênalti do Reinaldo Xavier. Aí o Careca perdeu no final. Mas o gol do Pita, vejam no YouTube. O Leão ficou... Ele comeu o Leão e empurrou a bola. E aquele jogo é uma coisa tão legal. O futebol era tão legal, cara. Tava 4-3
pro São Paulo. Teve pênalti pro São Paulo. O Careca bateu o pênalti, ela bateu na trave de cima, voltou e o São Paulo tomou o quarto gol. Eu lembro bem disso aí. Tava no... foi um empate doído para mim. Doído. Foi muito doído. Outro que eu posso lembrar aqui, São Paulo 3, Corinthians 3, gol do Edivaldo Papagaio, falecido. Você lembra também? Lembro. Puta jogador também. Excelente jogador. Então, assim, a gente viu muita coisa boa no São Paulo. Vimos coisa ruim também. Vimos Gacém, vimos o Tonho. Rubem Furtenbach, o Carrasco. Você lembra que o Forlan até que veio o Carrasco e o Diego Aguirre vieram para o São Paulo. Tinha umas coisas... O Ilan. Nossa, cara. O Ivan, o terrível. Lateral esquerdo. Nossa, mas, assim, eu recomendo para a galera nova, cara, estudar um pouco do que é o São Paulo. O São Paulo é gigante. O São Paulo é muito grande. O São Paulo, essa diretoria não reflete o que é o São Paulo. O São Paulo é tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. Quem tiver oportunidade, entra no Memorial, que está desatualizado, mas São Paulo era pioneiro. Você se emociona, cara, de você entrar e você ver aquilo que seu clube fez, e a gente viu boa parte, né, gente? Né, André? A gente viu boa parte. Eu sou um felizardo por isso. Me preocupa o futuro do clube. Né? É isso que a gente está... Essa molecada que está vendo hoje, porque não existia rede social naquela época, então, assim, eu colecionava futebol cards. Eu tinha futebol ping-pong. Da ping-pong. Antes do álbum da Copa de 82. Tinha o álbum da Copa de 82 também, né? Então, mas eu tinha o Getúlio em futebol cards, o Chicão, o Zé Sérgio. Mirandinha. Mirandinha, que era um péssimo centroavante, mas fazia gol, cabeçudo pra caramba. Mas Valdir Pérez foi excepcional goleiro. Excepcional goleiro. Falando de ídolo, o Valdir foi meu primeiro ídolo, porque eu era goleiro. Frangueiro. Então o Valdir Pérez, aquela camisa cinza dele com o número vermelho, foi a primeira camisa do São Paulo que eu tive. Então eu tenho o carinho pelo... O Valdir tinha 1,74, se eu não me engano, de altura. Ele era baixinho, barrigudinho. O que ele pegava, esse cara, não tá escrito. Valdir Pérez é de Garça, que é a terra do meu pai. Então, a gente em Garça lá... Pô, Valdir é de Garça. Acho que a única personagem de Garça que eu conheço é o Valdir e o Roberto Carlos, que mente, que é de Araras, mas ele nasceu em Garça. Mas, enfim, o Valdir Pérez foi excepcional jogador, né? Então, a gente vê hoje em dia... outra coisa que eu queria contar, dividir com vocês rapidinho, desculpa estar me alongando, mas naquela época era bonito ir no Morumbi, cara. São Paulo e Corinthians, tinha os gomos no Morumbi, não tinha as grades, tinha uma corda. Então, você vendia ingresso para qualquer um. E tinha entrada do Corinthians e entrada do São Paulo. E aí, a gente ganhava, a polícia abria mais um gomo para a torcida do São Paulo e ia diminuindo a do outro time. Então, na escola, no outro dia, tinha 8 gomos do São Paulo e 4 do Corinthians. E, Edu, a gente viu o seguinte... Eu cheguei no Morumbi, tinha 3 gomos do São Paulo e 9 dos caras. Então, nós vimos o São Paulo ganhando, e os gomos foram aumentando. Então, uma coisa bacana, era romântico, até tinha a cordinha e tinha os PMs, com aquele capacete branco, e voava radinho, voava pilha. Cara, então assim, hoje o futebol em São Paulo é o necrotério do futebol. Você não tem bandeira. Puta, eu ia com bandeira, meu pai comprava uma bandeira por jogo, o time entrava em campo, a hora que o time adversário entrava era uma vaia tremenda, cara. Então o time que entrava... Hoje aquela entrada parece um velório, cara. Todo mundo lá. Então, assim, o Beto Morumbi, que é um rapaz que eu sigo, tive o prazer de conhecer há muito tempo atrás, faz tempo que eu não falo com ele, mas ele pôs um Twitter outro dia, ele fala isso. Porra, cara, a gente não pode tomar cerveja no estádio, a gente não pode dividir torcida no estádio, não pode levar bandeira, não pode levar faixa. Porra, no Palmeiras outro dia os caras tiraram uma faixa porque o cara botou fora não sei quem.
Então, assim, o Leco. São Paulo, foi no São Paulo. Semana passada o Leco, não era uma faixa, Edu, era um treco mais ou menos desse tamanho, escrito fora, era tipo, guardar um pouquinho maior que isso aqui, e isso não deixaram entrar. Então, como pode, cara? Como pode? Isso fere a Constituição, você é advogado, você sabe. Entendeu? Assim, o futebol hoje é chato. Assim, é duro chegar para minhas crianças, que hoje eu tenho 3 filhos, o menorzinho de 9 chegou aqui com 2 anos de idade. Então, ele gosta de ver o Patriots ganhar, porque o Patriots ganha pra caraca, né? Ele gosta do Red Sox, que é campeão, ele gosta... E eu mostro o São Paulo e ele fala, porra, rapaz, só perde. Aí eu comecei a mostrar YouTube. Então tinha jogo São Paulo e Santos. Vamos assistir São Paulo e Santos. Eu botava o YouTube do São Paulo que ganha do Santos. E, porra, ganhou do Santos. Edu, aquele 6-1 foi o último jogo do Raí. Você lembra? Lembro, como não? Tava no Morumbi. O Raí fez 4 gols, né? Foi uma barbaridade. Foi o último jogo antes dele ir pro Paris Saint-Germain. Eu faço isso, só que eu faço isso sozinho, eu choro. Literalmente eu choro quando eu vejo isso. Molecada, quando a gente fala no Twitter, não é porque a gente é corneta, é porque a gente viveu isso, tudo que a gente está conversando aqui. A gente quer o bem do clube, a gente fica triste em saber as perspectivas que o clube tem, quer dizer, né, o que vai acontecer com o clube. Eu não vou mentir para vocês, o Leco, pessoalmente, é uma boa pessoa. Sempre me tratou com muito respeito, muito respeito. Me cumprimentava, me tratava bem, diferente de alguns outros caras que são arrogantes. Mas o Leco tem um problema, ele não sabe administrar. Ele quer mandar no futebol. Desde aquela época, o Juvenal punha ele um pouco para lá porque ele queria mandar o Muricy embora. Pô, puta absurdo. Ele não gostava do Muricy, ele queria mandar o Muricy embora. Então o Leco, como pessoa, eu não posso falar mal do Leco porque convivi 4 anos e ele nunca me fez mal. Nunca me destratou. Sempre me tratou com respeito. Mas a administração dele é desastrosa. O Leco... começou aí, ó. Vocês estão ouvindo? Os fogos. Maravilha. Eu vou tentar botar para você, Miguel. Vamos ver. Olha que linda. Dá para ver lá no fundo, dá para ver. São os fogos do Magic Kingdom, que o Edu mora em Orlando. Aqui. Quintal da minha casa. Todo dia eu lembro do São Paulo campeão. São Paulo campeão. Então, cara, a molecada de hoje em dia, a rede social, outra geração, é difícil de entender. Eu até acompanho com meus filhos, eu trabalho com marketing digital, onde eu trabalho hoje em dia, mas é diferente. Meus amigos eram de jogar bola, vamos descer jogar bola, vamos na rua jogar bola, vamos jogar taco. Hoje a molecada tem amigo virtual, né, cara? Eu não consigo entender muito bem, né? Então, no Twitter que a gente acompanha a molecada e a gente vê opiniões um pouco mais exaltadas, tal. Mas eu acho que a galera tem que entender que o negócio é mais embaixo. O problema do São Paulo não é o Leco. É o Leco, mas não é só o Leco, né? Existe uma estrutura apodrecida que puxa o clube para baixo. E aliás, perspectivas. E essa estrutura, diga-se de passagem, quem montou essa estrutura que não deixa o São Paulo foi o seu Juvenal Juvencio. Claro. Uma reforma do estatuto que ele entregou, criou aqueles cargos vitalícios todos. Então, realmente, esse é o problema. O Juvenal foi um grande diretor de futebol, foi um grande presidente, mas ele deixou esse legado aí, com o Edu, e o Fábio também, Fábio, você cansou de falar, né? Perspectiva. Assim, eu trabalhei no São Paulo 4 anos. 2002, entrei com o Marcelo Portugal Gouveia, fui responsável pelo marketing até 2006, quando eu saí. O Juvenal não gostava de mim, eu não gostava do Juvenal. No São Paulo, você sabe que você, quando se mete em política, você vai ter amigos e vai ter inimigos. Né? Eu sou uma pessoa que eles não gostam de mim no São Paulo, e eu agradeço por eles não gostarem, porque se gostassem, eu não estava onde eu estou hoje. Né? É o mesmo sentimento que eu tenho, Edu. O único cara que gostava de mim... Tinha 2 pessoas que gostavam de mim dentro de São Paulo. Zé Carlos Ferreira Alves,
grande doutor Zé Carlos Ferreira Alves, e o Zé Roberto Opsi-Blum, que me levou para São Paulo. Eram esses dois. O Portugal Gouveia, que óbvio foi o maior presidente que eu vi na vida, disparado, né? Tem algumas outras pessoas, eu não vou citar nome para não ser injusto. O doutor Carlos Ferreira Alves é um gênio, amo ele, filho dele, uma pessoa excelente. Acho que é a melhor que tem no conselho hoje em dia. Mas, então eu vivi muita coisa no São Paulo. Pegamos o São Paulo, o Paulo Amaral quebrado. Então, assim, o primeiro desafio meu foi assim, vai para o marketing. Cheguei lá e falei assim, então, precisa de dinheiro para fazer cartaz. Não tem dinheiro. Precisamos fazer matéria de propaganda. Não tem. Então, aos pouquinhos, eu instalei uma house dentro do Morumbi, a gente tinha a parte de criação, era uma agência. Trouxemos a LG já estava, mas a gente renovou por 5 anos a LG, fizemos o Refis, trouxemos a Coca-Cola de volta para o Morumbi, montamos com Habib's, levamos o clube para Manchester United, jogamos contra o Manchester, contra o Bolton, não sei se vocês lembram. Lembro. Levei o clube para os Estados Unidos, fizemos um jogo contra o Galaxy em Los Angeles, na época. A gente fez muita coisa, ganhamos título, foi muito, muito legal. E o Juvenal, naquela época, cuidava do futebol, ele tinha carta branca, né? Infelizmente, o Juvenal, como presidente, não funcionou. E não funcionou por um motivo, porque o Juvenal gostava de poder. Ele gostava de poder. Então, que movimento o Juvenal fez? O conselho de notáveis de cardeal foi se diluindo ao tempo, ele aparelhou o conselho. Então, na eleição, ele queria, eu não vou citar nomes, porque não há necessidade, vou dar sinônimos. Então, ele, em detrimento de uma pessoa que tem uma intelectualidade maior, que poderia argumentar contra ele, ele apoiava o Biribinha da piscina, o Carlinhos da sauna, me falaram que tem um departamento de golfe no São Paulo hoje em dia. Pô, como é que pode, mano? Como pode, cara? É o que eu falo, Edu, daqui a pouco eles vão montar um departamento de surf. Não é possível, cara. Não existe golfe no Brasil. Temos do golfe. Inventaram o basquete. Então é o seguinte, chegou um certo ponto que o Juvenal mandava no conselho inteiro, porque ele pôs todo mundo lá. É mais ou menos o que o PT fez com o Congresso Nacional, com o Superior Tribunal Federal e etc. Né? Não estou querendo entrar em política, pelo amor de Deus, não vão me xingar. Eu voto nos Estados Unidos. E hoje a gente tem sucessores terríveis. Um nível de... O clero, em geral, tem um nível subalterno, né? Só que o líder morreu. E aí, quando o rei morre, isso aí é igual filme de rei, Inglaterra, pode botar filme medieval. O rei morre e cada um quer pegar a coroa. E espanou o negócio. Então, assim, hoje o São Paulo é dividido politicamente por vários grupos, todos incompetentes, todos fragmentados. E eu costumo falar, Edu, que essa divisão, muitas vezes, ela é falsa. Porque o cara tá aqui, tá na oposição. Eu vou dar um exemplo. O tal do Dedé, que é santista. O seu Dedé, que é santista. Dedé! O Conselho de São Paulo é conselheiro vitalício de São Paulo, tá? Eu não sei, graças a Deus que o Mussum, o Zacarias e o Didi não estavam no São Paulo, porque eles seriam conselheiros vitalícios. O seu Dedé santista estava na oposição, virou para a situação, na oposição. Então é um jogo de cena. Agora o seu Casares quer fingir que é oposição, que ele está desligado do Leco. É jogo de cena. Então o cara está na oposição, quer ser do voto? Era o Leco. Carteirinha. Eu vou nomear o cara de adjunto. Né, Edu? Então, esse é o ponto. São todos incompetentes, mas eles não querem o bem de São Paulo. Eles querem o bem deles mesmos. Olha, eu conheci por muitos anos. Eu trabalhei na Ambev. Começo da minha carreira. Trabalhei na Ambev. O Ataíde Guerreiro era um importante executivo da Ambev. Briguei pra caraca, aquele jeito dele, explosivo, nervoso, mas era um cara muito bom e muito respeitado na empresa.
esquentado, briga. Não estou dizendo que ele tem gênio fácil. Mas ele se revoltou contra a corrupção no clube. Onde ele está agora? Está fora. E quem anda nos corredores do Morumbi hoje é o Maurício Schwartzman. Como pode? O cara é provado. Eu não vou dizer para não quero tomar processo também, entendeu? Mas é provado. Não preciso dizer, todo mundo sabe. Então a Thaís está fora, ele está dentro. Entendeu? Então, assim, como vocês explicam isso? E você tem figuras no São Paulo como Canaça, Márcio Sanzi, são esses outros que passaram estavam antes da minha época. O Edu, que o Edu foi logo depois da minha época, no fim dos anos 90, o Edu entrou em 2002, né, Edu? E esses caras estão lá até hoje. Cara, mas o Canaça é botar o lobo para cuidar das ovelhas. Ele manda no CT, rapaz. Vale a pena dizer aqui que o Canaça é palmeirense, tá? Claro que é palmeirense. Claro só para que conste. É palmeirense. Então, assim, o grupo dele hoje manda nos moleques. E imagina hoje em dia com essa história de empresários, né? Porque com a Lei Pelé, ela simplesmente ferrou os clubes e transferiu o asset, o patrimônio do clube, os empresários. Empresário, nada mais que isso. O jogador hoje é empregado do empresário. Nada mais. Então, assim, a imprensa fala, Lei Pelé. A Lei Pelé, cara, só tirou de um lado e deu para o outro. Não mudou nada. Não, mudou para pior. Pode dizer se eu estou falando alguma coisa errada. Certíssimo. Entendeu? Então, assim, aí você fica hoje com o São Paulo quer contratar o João, mas para contratar o João, você tem que trazer o Calazans, tem que trazer o... Puta que pariu. O Volpe veio o Igor Vinícius e veio o Léo Pelé. Léo Pelé, entendeu? Então, assim, cara, a gente vê isso. Tá na cara, é explícito. O Calazans no São Paulo, e alguém me explica, São Paulo gasta 10 milhões no Jean. Alguém me explica no Diego Souza e doar o Diego Souza. Doar para o Botafogo. Tem uma ligação aí do filho do Leco com a família Moreira Salles, que é dona do Botafogo, que são do Revista Piauí, etc. Então é tudo, eu já falei isso em programas anteriores, tá? Então é tudo nebuloso do São Paulo. Quem me explica o Michael Suel? Tá pagando até hoje. Alguém me explica. Então, assim, gente, amigos são paulinos, vamos pensar. Perdemos um ano. Perder mais um ano. E nós vamos perder o ano que vem também, porque o Diniz vai ser mandado embora no meio do Paulista em 2 pauladas, e nós vamos perder na pré-Libertadores, aí vão vender aí o fulano, ciclano e o outro, vende o Antony, vende o Lisieiro, vende não sei quem, e vão trazer o Mateuzinho. O Mateuzinho. O Fábio assistiu o Mateuzinho, né, Fabão? Eu assisti o Mateuzinho. Fábio, eu não vou falar mal do... Porra, não posso falar mal, infelizmente o Caramelo faleceu num acidente. Mas, cara, eles trouxeram o Caramelo e mais um que eu nem lembro o nome, do time lá de... perto de Garça, da minha terra, lá do... Matonense. Não, caraca, daquele time que tem o Loló, aquele torcedor que a Globo... Linense. Esses iriam ser a solução do São Paulo. Caramelo e o outro rapaz lá. Eu lembro, assim, esqueci o nome desse jogador. Você sabe? Então, assim, cara, os caras estão malucos. Virou jogada de empresário, cara. Então, assim, eu não consigo entender. O São Paulo não tem um centroavante na base. Trazer o Raniel, cara. Cara, o Raniel não servia para o Cruzeiro. O Cruzeiro está caindo para a 2ª divisão. Os caras pagam 13 milhões para levar para São Paulo. Ninguém me explica isso. É bizarro. Não tem cabimento. Tanto que nós já tivemos tantos jogadores bons e ruins, né, Edu? E, na tua opinião, qual foi o teu melhor São Paulo e o teu pior São Paulo que você viu jogar? Assim,
o melhor São Paulo, o melhor goleiro que eu vi jogar, é impossível, eu poderia falar o Valdir, o Zete, mas é impossível não falar do Rogério Ceni. O Rogério Ceni ganhou um campeonato mundial, ganhou Libertadores, foi fiel ao clube. O tal do Pássaro fez uma picaretagem com essa multa de 5 milhões. Eu já falei disso no agora, advogado das duas partes. Isso aí É. tinha que ser expulso, tinha que ter a OAB dele caçada. E ele ainda foi no conselho e falou: não, isso aí não tem de errado. Falou, não foi na conselho, ele foi defender, cara dura. Isso não existe, né? O cara é advogado para as duas partes e continua trabalhando no clube, tem um prejuízo de 5 milhões e continua no clube. Mas eu tenho que falar que o Rogério Ceni foi, pelo contexto, é o melhor goleiro da história do clube. O melhor lateral direito, sem dúvida, foi o Cafu. Mesmo ele fazendo aquela situação que ele fez, mas ninguém jogou melhor que o Cafu, né? Eu não vejo ninguém que jogou melhor que o Cafu. A zaga, eu pus outro dia até... A zaga é Oscar e Dario Pereira, com certeza. Mas eu fiz uma menção honrosa ao Valber. O Valber foi um jogador espetacular, cara. O Valber seria um dos melhores jogadores do... Pessoal, sabe o Cannavaro? O Cannavaro era perna de pau perto do Valber. E o Valber saía jogando, fazia gol. Eu vi o jogo no Morumbi, tava um jogo apertado, São Paulo e Corinthians, apertado, jogo lá e cá, lá e cá, lá e cá. Cruzaram uma bola na área. Cara, o Valber mata a bola no peito, dentro da área, põe no chão, dribla 1, dribla 2, dribla 3 e sai jogando. Ou ele era inconsequente, que era inconsequente, mas era um gênio, cara. Se ele perdesse a bola dentro da área, acabava. O Valber foi fenomenal. Lateral direito, eu sou suspeito para falar, porque eu sou muito amigo do Júnior. Tá aqui, ó. Camisa do Mundial. A camisa que ele jogou, ele me deu no vestiário em Yokohama. E o Júnior foi importantíssimo para a história de São Paulo. E o Leonardo também, né? São dois jogadores sensacionais. Marinho Chagas eu não vi, infelizmente, não vi. O Nelsinho eu vi, mas ele não, acho que ele não tinha o nível do Júnior e do Leonardo. Nem chegar. Nossa, não. Né? Volantes eu acho que tem... Eu não vi também, mas meu pai fala muito do Chicão, e enfim, todo mundo fala do Chicão. Mas eu não posso dizer que o Falcão não jogou no São Paulo, né? O Falcão, o rei de Roma, é o 5, né? Silas e Pita, pelo amor de Deus, cara. Nossa. Talvez eu pusesse o Renato Gaúcho no lugar do Silas, o Renato Pé Murcho no lugar do Silas, e com o Pita, e Miller Careca e Zé Sérgio. Entendeu? O técnico Tele Santana. Então, eu vi muita coisa boa, cara, no São Paulo. Vocês viram muita coisa boa. Eu não vou dizer que hoje não tem, mas a relação do clube com a relação do atleta com o clube não existe mais, né? O Thiago Neves e Bebê à noite, depois que ele derrubou o Rogério, perdeu um pênalti. De propósito, aliás. De propósito. E o cara sai para beber na noite para provocar, assim, me desculpa, não dá, não tem cabimento, né? Não tem cabimento. E tá cheio igual no São Paulo, hein? Tá cheio. Um monte, cara, um monte. Mas por quê? O Lugano, que é o cara que ia segurar isso, tá de lado. Vocês reparam nisso? Cadê o Lugano? Não aparece. Então, é o cara que podia ir. Eu conheço o Lugano pessoalmente, meu amigo. O Lugano chega rasgando. Ele não dá moleza. Se você botar lá o tal do... Dizem que é milagroso, o tal do Jorge Jesus lá, eu duvido que estaria essa zona, né? Então é legal, hoje a gente tem um técnico que é amigo dos vagabundos, os vagabundos são amigos do técnico, tá tudo beleza, é um resort, um spa, vão piscina, descansa, joga aqui, pá, o Daniel Alves manda em todo mundo. Então assim, se Juvenal tivesse vivo, isso jamais estaria acontecendo. O jogador não vai mandar nunca num clube, nunca. E agora você explica quem vai? É o Marcão do Bigode que vai lá ser diretor de futebol agora? Pelo amor de Deus. Vai ser quem? O Canaça, que não sabe falar A mais B? Não duvido. Não, cara. Entendeu? Vai ser o Toninho da piscina? Que o movimento agora...
o movimento agora, o mais novo movimento do Conselho, é tirar o Raí e substituí-lo com um conselheiro. Vai botar o Chapecó, cara. Porra, o Chapecó tá lá para dar camisa, mano. Para dar camisa pros outros. Assim, eu fico muito preocupado com o futuro. Eu lamento muito que as crianças hoje... Porque eu lembro na minha infância que a minha maior alegria era ir na escola, porque não podia, tinha uniforme, você não podia ir. Então eu botava a camisa do São Paulo e a camisa da escola em cima. E chegava lá e tinha um puto orgulho, cara, de chegar lá, sabe? Tinha, né, na segunda-feira tinha o Campeões da Bola, lá com o Avalone, o Chico Lang, e aí era aquela coisa, mesa redonda, e tirar sarro dos moleques. Porra, hoje meus filhos, cara, se estivesse na escola, ia ser zoado toda semana, cara. É bem complicado mesmo. Aí os caras são tão vergonhosos que quando o São Paulo tem um jogo bom, eles metem a R$100 o ingresso. Aí para amanhã põe 5. É chamar o torcedor de otário, cara. É chamar o torcedor de otário, cara. Se não tem uma política... Olha, é isso. Aqui nos Estados Unidos, a gente acompanha, o André trabalha com isso, ele sabe. Os clubes têm partes caras, partes baratas, tem camarotes, tem, enfim, mas tem para todo mundo, cara. Então, assim, tem gente que vai pagar R$100 para ficar, sei lá, na cativa, enfim, eu não quero comparar estádios, mas agora, quem faz o futebol é o povo, cara, né? É o povo, cara. É o povo que, cara, o cara sai do Morumbi à 1h de busão, anda a Giovana inteira, pega um busão, chega em casa 3h, às 6 ele tá no busão para ir trabalhar, cara. Esse cara é São Paulino, cara. Entendeu? E esse cara junta o dinheiro para ir no jogo. E aí domingo tem o jogo contra o Santos, que é um puta jogo legal, o cara sobe para R$100 a arquibancada. Ele ganha 650, 900. Então, assim, os caras não entendem. Não existe um planejamento no clube para auxiliar o torcedor que paga tudo isso. Infelizmente, não tem. Verdade. E Edu, você falou do teu melhor São Paulo que você viu jogar. E qual é o teu pior São Paulo que você viu jogar? Eu acho que o pior São Paulo que eu vi jogar, assim, eu posso te dizer nominal ou eu posso te dizer de época. A época que a gente vive agora é a pior época, eu garanto para vocês, é a pior época da história. Porque em 90, que eu vi um time horrível com o Forlan, era um time horroroso. Um time horroroso. Horrível. Horrível. Mas era um time. Tanto que se recuperou, foi campeão paulista, brasileiro, mundial. Eu não vejo perspectivas para o futuro. Então, assim, se eu falar para você que o Tonho, que deixou aquela bola entrar no Pacaembu... São Paulo e Grêmio. Ele achou que... Ele achou que era dois toques, né? 84. Tonho. São Paulo foi eliminado e saiu aplaudido de pé. Foi o time do Silinho. Então, assim, se eu falar Tonho, se eu falar Adrian Gonzalez... Puta, olha que coisa. Gacém... o quarto zagueiro lá, que São Paulo tem o Ivan, o terrível, lateral esquerdo, jogado de zagueiro, lembra? O Ivan queria matar o cara. Né? A gente teve Jean e Júlio Santos. Nossa. Meu Deus do céu. Bordon também. Esse era outro. Entendeu? A gente teve... Cara, tem um gringo que tá aí, que tá voltando, Jonathan, não sei o quê, que, meu Deus do céu, o cara eu falo que era o pior jogador que eu vi jogar com a camisa do Santos. E teve ruim. Esse cara é o 10 da pior. É uma barbaridade. Vai voltar, hein? Vai voltar ano que vem. Vai voltar. Então, assim, aí hoje não tem mais ponta, porque é feio falar ponta, é da beirada. Que coisa ridícula, meu. Coisa ridícula, é ponta. Ponta esquerda e ponta direita. Mas é chique, o Tite vai lá, não, o jogador da beirada. Aquelas puta palhaçada, né? É ponta. São Paulo precisa de um ponta direita, um ponta esquerda e um centroavante. Para jogar futebol. Pô, futebol não mudou. É bola, o campo, mesmo tamanho, e 22 caras jogando. Mas nego fala bonito, né? Então, assim, eu vi muita coisa ruim, mas eu nunca vi o São Paulo tão ruim como agora. Nunca vi. Eu
Eu tenho 45 anos de idade. Seguramente eu lembro dos últimos 40 anos do São Paulo, certamente. Eu nunca vi o São Paulo tão perdido como agora. Meu pai meu pai tem 76 anos, ele fala o mesmo. Eu nunca vi. E fica pior cada ano. Porque é o seguinte, você sabe aquele filme da Marmota? Dia da Marmota. Dia da Marmota, não sei como chama no Brasil, enfim, bom, entendeu? O cara acorda todo dia, era a mesma coisa do dia, né? São Paulo é o time da Marmota, porque eu vi 2019 para 18 para 19 é a mesma coisa, 17 para 18 a mesma coisa, 16 para 17 a mesma coisa. Eu tô mentindo, gente? A solução agora é o Adilson Batista. Meu Deus! Feio o negócio. A solução agora é o Sérgio Baresi, porque ele é bom. Meu Deus! É o Ney Franco. É o... Então, assim, a galera... São Paulo troca muito de técnico, vamos dar uma chance. São Paulo não teve técnico depois do Muricy Ramalho. Ponto. O Cuca foi uma decepção. O Cuca, eu trabalhei com ele, um grande treinador. Mas eu não sei o que aconteceu com ele, cara. Ficou maluco. Ele foi bizarra. Bizarra. Não sei, eu não estava lá para ver. E eu evito falar com meus amigos que eu tenho no São Paulo hoje para não os prejudicar. Igual. Eu quero ter a liberdade de falar o que eu penso. Entendeu? Eu tenho vários amigos lá, mas eu reservo o direito de não falar com eles para não os prejudicar. Porque eles não tem nada a ver com isso. Mas eu fico indignado com o que fazem com o São Paulo. Indignado. O São Paulo em 2020, escreva o que eu estou falando, vai ser a mesma coisa. Eles vão vender os moleques para pagar o buraco que tem agora, certo? Vão vender os moleques. O tal do Daniel Alves vai se encher o saco com o Ramos. Vai sair. Vai embora. Pô, eles vão trazer um monte de porcaria, como todo ano. Vão trazer os Michael da vida. Daniel, Trellis, meu Deus. Se alguém dizer que... Eu não consigo entender que existe honestidade no departamento de scout do Corinthians. Corintianos. Eu não posso acreditar que exista lisura no Trellis por 11 milhões e depois doar. Aí o Diego Souza traz por um monte de dinheiro e doa. Eu não consigo. Assim, se alguém puder me explicar, eu fico grato. Mas eu não consigo entender. Então, assim, para 2020 eu não vejo perspectiva. Nem eu. Complicado mesmo. Edu, qual é o seu recado para a diretoria de São Paulo? Para o presidente e para a diretoria? Cara, eu tenho certeza que o que eu vou falar eles não vão ouvir. Isso é praticamente certo. Mas o que eu acho que eu tenho que dizer para a torcida. Eu e o André estamos longe, né? Porque nossa vida toma outros rumos. Eu moro aí, acho que a 6 mil milhas do São Paulo. Trabalho todo dia, não tenho tempo de... Acho que a última vez que eu fui ao Brasil faz uns bons 5 anos. Minha esposa, que vai constantemente. Tenho muita saudade do Morumbi, mas eu não deixo de ver nenhum jogo. A diretoria do São Paulo, cara, o que ela fez hoje, ela me tratava como funcionário, o André também, a gente era funcionário. Então, o cara ia lá pedir um chaveiro e uma caneta, quando eu falava que não dava, porque não custa dinheiro para o clube, a gente era tratado como funcionário. Hoje, o Leco é funcionário, ele recebe 40 e poucos mil reais por mês. O seu Pássaro recebe um monte. Por fora, mais ainda. Então, quando o São Paulo atrasa salário, esses caras deveriam ser o primeiro a dizer: eu não vou receber o meu salário. Abrir mão do salário e pagar o funcionário europeu, o cara que limpa o banheiro do futebol social. Ele está entendendo? Os valores estão invertidos no São Paulo. Invertidos, porque todo mundo, Serafim, ganha dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro. Canaça ganha dinheiro. Salariado, funcionário. Entendeu? Então, assim, eu diria para eles o seguinte: tomem vergonha na cara, amem o São Paulo, amem, respeitem essa camisa que teve lá o Donatel.
Henri Aidar, Marcelo Portugal Gouveia, Antônio Leme Nunes Galvão. Vamos mais, André, me José ajuda Douglas aí. da Lora, José Da Douglas. Lora, entendeu? Cara, Manuel Raimundo Paes de Almeida, que foi um pioneiro, trouxe o Bela Gutmann para ser técnico do São Paulo. então, assim, tem um amor ao São Paulo, entendeu? Não somente ao o seu bem-prazer, o seu bem-estar, querer ingresso, querer vaga no Morumbi e viagem no Aeroleco para a Argentina para comer carne, que é o que acontece, entendeu? Então, assim, Fabão, não vejo perspectivas, a não ser que a torcida faça como a torcida do Vasco agora, se uniu, botaram 133 mil sócios lá. Nós teríamos que ter 133 mil São Paulo na porta do Morumbi, não deixar entrar o ônibus, não deixar entrar o Leco. É o único jeito. Força, né? Do São Paulo, da torcida, né? Vai sair ele, vai entrar o Silvio Santos, oi, e nós vamos estar pior. Entendeu? Vamos estar na mesma, gente. Entendeu? Vai estar quem? Vai estar lá o Celso Portiolli fazendo propaganda de batismo tricolor. Pelo amor de Deus, marketing não é batismo tricolor, né? Pois é. Não é isso. Eu vivo na NFL, você vive na NFL, na Major League Baseball, na NBA. A gente acorda, meus amigos. O clube não é um cartão de crédito cheque em branco, cara. O clube tem 18 milhões de pessoas que choram todos os domingos. E amanhã nós vamos tomar um pau. Eu acho também. Não ganha, empata. Não ganha, também acho que não. Ganha, cara. Eu não confio. Então, assim, eu não confio no meu time. Isso é uma merda. Você não confiar no seu time é a pior coisa do mundo. Fala, cara, eu vou parar para ver esse jogo. É um sofrimento. É um sofrimento, é uma dor que a gente tem, porque a gente ama esse clube. Então a gente fica realmente sentido, né? Por acabar não acreditando devido ao que vem acontecendo, né? Eu vi uma frase hoje no Twitter, não sei quem falou assim, os caras conseguiram fazer o São Paulino ter raiva do time. Foi aquele Arnaldo Ribeiro. E fala um monte de bobagem, mas falou certo. É verdade. Falou certo. Cara, E outra frase que alguém falou também, que o São Paulo odeia o São Paulino. Essa é uma grande verdade. Né? Eles estão nem aí pra gente. Não estão. Projeto sócio sofredor, que eu digo, está largado, cara. É o sócio sofredor. Está largado, cara. Está largado, está jogado. Então, meus amigos, agradeço o tempo que vocês me deixaram aqui para desabafar um pouco. Estou à disposição de vocês quando precisar para falar do nosso amado São Paulo, né? E um abraço para o Rodrigo, que não pôde estar aí, o Portuga também não pôde estar aí, né? Vocês estão fazendo um trabalho excelente em a gente poder contar um pouco para o torcedor de São Paulo a grandeza do nosso clube, né? E quando vocês precisarem, vocês têm meu número, eu estou aqui para ajudar. Maravilha, Edu. Agradecer muito a sua presença. Muito obrigado por ter nos prestigiado, dado uma honra ter a tua presença aqui no programa. Muito obrigado. Grande São Paulino, que mostra como todos nós, São Paulinos, estamos nesse momento sentindo pelo nosso amado São Paulo. Bom, galera, vamos terminar. Só para Edu, saúde, Oi. cheers. Muito obrigado. Cheers. A honra, como o Fábio falou, faço dele as minhas palavras. E poucas pessoas conhecem o São Paulo, dentro e fora de campo, amam o São Paulo como o Edu. E ele vai estar mais programas com a gente quer fazer um programa sobre política, que ele conhece muito bem, sobre o marketing. São programas pontuais que agora que vai acabar a temporada, a gente vai ter bastante tempo para falar dessas coisas, porque que são importantes para o São Paulo. Então, mais uma vez, Edu, grande abraço, muito obrigado e nos veremos em breve, com certeza, aqui no... Com certeza. Vocês estão convidados para vir aqui para a minha linda cidade de Windermere, na Flórida. Temos aqui os fogos da Disney aqui atrás. Tem picanha aqui na geladeira e tem cerveja gelada, sempre para os amigos. Tá? Estaremos aí. Por favor, venha nos visitar. E eu
estou programando, eu tenho com muita saudade de ir para o Morumbi. Estou programando aí minhas férias para o ano que vem. Aqui nos Estados Unidos a gente trabalha muito, né, André? Você sabe, né? E não tem férias direito. Aqui não tem muita flexibilidade, mas eu quero ir aí para assistir um jogo no Morumbi de volta, poder estar com vocês, com meus amigos no Twitter, que a gente tá lá para cornetar mesmo, né? Não tô lá para passar pano, né? Para ganhar seguidor, não. Eu tô lá para falar o que eu sinto do clube. Exato. E aí a gente vê nosso clube. Tá bom, gente? Um prazer, um enorme abraço para todos vocês. Nos vemos em breve. Tá bom? Maravilha, Edu. Valeu, Edu. Final do ano que vem estou aí também, meu amigo. Tá bom. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Abraço. Abraço, prazer estar aqui com vocês. Um abraço, galera. Saudações tricolores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.